Bom, o que que acontece que é bem importante da gente ver aqui? A gente vai começar agora a falar já do Promob em si, tá? Principalmente focando aqui na questão da interface. A interface do Promob, ela tá mudando muito. Essa interface, ela não deve ter 2 anos. E eu acho que até o final do mês, no de vocês aqui, o acadêmico, talvez chegue mais uma atualização, na minha também, que eu tô esperando chegar, que vai mudar mais ainda essa interface. Então é uma coisa que eles estão otimizando mesmo, e isso é tipo agora, recente, que é um dos diferenciais que eu falo do Promob também, porque enquanto você tem o SketchUp que tem a mesma cara há 30 anos, o Promob ele tem todo um time que tem pensado em como otimizar, como tornar essa interface mais intuitiva. Então a gente tem um software que está em evolução, né? Isso faz parte da política mesmo. Hoje eles são parte de um grupo global, enfim. Uma série de recursos que a gente tem ganhado, né, que eles têm agregado, vem porque eles são hoje parte de uma série de outras empresas, né, que são um grupo gigante, que é a Sinclair. Então, é muito bacana porque vocês vão ver sempre que tem atualizações constantes no Promob. Isso é muito importante. Sempre quando aparecer assim, deseja atualizar, fala que sim. Por quê? Porque ele sempre está colocando coisa nova, está corrigindo. Então, às vezes, eles lançam uma novidade, não está funcionando muito bem, na semana seguinte melhora. Então, para vocês garantir que vocês vão ter um bom funcionamento do programa, isso é pro resto da vida, tá? Sempre mantenha esse programa atualizadinho. Depois eu mostro para vocês. Como é que funciona essa interface para vocês se organizarem e saber o que vocês vão estar fazendo? Então, essa interface principal aqui, ela está sempre dividida nesses 3 blocos. Então, a gente tem o primeiro bloco, que são os projetos. No caso de vocês, está em branco, porque vocês ainda não fizeram nenhum projeto. A gente tem a coluna do meio, e eu gosto que ela é a coluna do meio, porque ela é central, ela tem um destaque, vocês vão entender por conta do porquê, que são os clientes, os dados do cliente. Para vocês não vai estar aparecendo nada, mas calma. E no canto a gente tem mais alguns detalhes do projeto em si. Então, quando eu clico, eu vou clicar em qualquer projeto meu aqui. O que acontece? Quando eu clico em qualquer projeto, ele vai. Eu só dei um clique aqui, tá? Eu tenho visto aqui, ó. Eu tenho o nome do projeto, por exemplo, né? Então, qual que é o nome que eu dei para ele? Aqui eu tenho esse bonequinho, ó, que é justamente o cliente, quem que é esse meu cliente. Vou colocar isso aqui, ó, que ele tem um nome mais bacana. Então ele tem um nome aqui do cliente, o pincelzinho, quem foi o usuário. Porque o Promob hoje ele funciona de uma forma 100% conectada. O que que isso significa? Se a Dayana cresceu com a marcenaria dela lá, ela comprou, tem 5 vendedores, ela comprou 5 licenças. As 5 licenças vão estar conectadas. Então vai estar aparecendo aqui as licenças do usuário, mas eu consigo puxar para ver qual que é o vendedor 3, o que, que ele está projetando, né? Ou eu estou vendo um projeto aqui, quem começou esse projeto para eu estar editando, então essas licenças elas sempre vão estar conectadas e mais alguns dados aqui que a gente vai ver. Então quando eu clico aqui, você vai ver que vai ativar essa janelinha aqui do meu cliente. Então isso é uma forma de agenda. Sara, é obrigatório usar isso? Não, vocês vão ver que tem só 2 dados que ele transforma em obrigatório. Mas é muito bacana e eu gosto disso. A coisa mais importante do projeto é para quem a gente está projetando. Então, às vezes a gente se esquece disso. E eu gosto dessa ideia dos clientes estar aqui no centro, justamente para a gente lembrar que você não está fazendo só uma brinquedoteca, só uma cozinha. Eu estou fazendo uma brinquedoteca para Juliana. Eu estou fazendo uma cozinha para Dayana. Eu estou fazendo um quarto para o Diego. Então, a gente sempre tem que se lembrar para quem que a gente está projetando. E eu gosto dessa janela aqui como uma forma de lembrete. Fora isso, vocês conseguem ter aqui uma agenda mesmo. Então, se vocês quiserem colocar os dados desse cliente, é muito bacana, porque isso aqui vai ficar salvo, né, na nuvem, no banco de dados ali da própria Promob, e a gente não vai se perder. E aí, aqui do lado, a gente tem os detalhes do projeto, onde eu consigo ter um preview, por exemplo, do projeto, né, consigo ter uma janelinha de visualização, o nome do meu projeto, que eu consigo alterar aqui a qualquer momento. Ah, agora a cozinha azul, enfim, você consegue estar dando uma opção aqui. E eu vou falar um pouquinho mais dessas outras opções daqui a pouco. Então, a gente tem esses destaques aqui que são muito bacanas. E para a gente já começar, eu vou pedir para vocês. Aqui na abinha arquivo, a gente tem novo projeto, né? Então, a gente consegue criar um novo projeto. Então, eu vou pedir para vocês aí criarem um novo projeto. E aí vocês vão ver que a gente começa justamente pelo nome do cliente. Então,
Primeira coisa que a gente vai fazer antes de criar qualquer projeto é dizer para quem que é esse projeto. Então, entende como ele começa a trabalhar essa lógica? Então, cria aí para vocês, no Promob de vocês, dados do cliente, né? Então, vocês vão colocar aí o nome, aí pode colocar o nome de vocês, enfim, o telefone e o e-mail. Então, esses dados ele sempre vai pedir, independente de quem tá, do projeto que vocês vão fazer, vocês sempre vão começar. Nome do cliente, telefone do cliente e e-mail. E é uma dica que eu já dou logo de cara. Sempre quando vocês forem começar, tentem já pegar esses dados reais, porque às vezes a gente no hábito, né? 99999999. E aí depois você fala, putz, imagine que você perdeu o telefone do cliente. Você tem uma forma de ter ele guardado aqui. Então, é um ótimo dado. Aí a gente vai começar, esse nome do dados do projeto seria o nome que a gente vai dar para esse projeto. Lembra que eu falei que o Promob ele funciona numa lógica de ambientes? Então, o que acontece? Esse nome do projeto, normalmente a gente dá o nome do ambiente. Então, aqui no nosso caso, a gente vai começar por uma cozinha, tá? Então, vocês vão colocar aí que os dados do projeto é uma cozinha. Deixa eu colocar aqui o meu, para eu criar junto com vocês. Que eu já tenho aqui alguns dados. Que eu tava falando, um dia eu salvei para falar para o aluno e acabou ficando aqui. Então, vou colocar aqui, cozinha. Legal. O que a gente tem aqui, ó? Então, sempre quando a gente criar um projeto novo, sempre, sem exceção, a gente vai cair nessa tela aqui. O que nós temos aqui nessa tela? Temos um piso e duas paredes. Então, eu sei que parece bobo isso, né? Você fala, é óbvio, né, Sara, que é um piso e duas paredes. Mas aqui a gente já começa a entender como é que funciona a lógica do Promob. A gente vai começar com uma lógica por ambientes e, principalmente, a gente vai também entender que tudo, sem exceção, aqui dentro é uma informação. O que isso quer dizer, Sara? Quer dizer que sempre quando a gente vê alguma coisa aqui na tela, não está por acaso. Foi pensado para estar aqui. Então, uma das janelinhas que eu mais... Vou clicar aqui no meu piso. Uma das janelinhas que eu mais gosto de utilizar, e que quase ninguém dá atenção para ela, é isso daqui, ó. Tá vendo aqui embaixo? Bem embaixo, se vocês darem um clique aí no piso, tá escrito assim, ó, selecionado, 2 pontos. Piso, teto, né? Piso, teto, 5 por 5, uma área quadrada de 25 metros. Essa ferramentazinha aqui é uma das que eu mais uso. Eu, Sara, que sou projetista, que trabalho com isso, uso o Promob todos os dias. Essa é uma das ferramentas que eu mais uso. Porque isso me dá segurança no que eu estou fazendo. E aí vai me lembrando dessa questão de informação. Quando eu clico, por exemplo, na parede, aqui embaixo o texto já mudou. Ó, selecionado, parede. Então ele está me falando a medida da parede, o metro quadrado da parede, qual que é o tamanho dele, né? Tá vendo? É uma parede de 4.850, né? 4,85 por 2.600 de altura. E a espessura da parede, 150. Então, eu tenho aqui informações do que eu estou fazendo. E tudo dentro do Promob é informação. Né? Até quem é das antigas fala assim, meu, Promob nada mais é do que um Excel gigante com um visual bacana. E isso vai ajudar vocês, se vocês guardarem essa informação, lá na frente sobre como é que vocês vão entender esse projeto. Então, essa interface, a gente já entendeu lá o Connect, daqui a pouquinho a gente vai voltar lá. Mas sempre quando a gente criar um Promob, a gente vai cair aqui. O que a gente tem, né? Primeiro, aqui em cima a gente tem algumas ferramentas práticas, né, de construção, de orçamento. Então, a gente vai usar a maioria dessas ferramentas, tá? Aí nós temos do lado direito, né? E aí vocês vão começar a lembrar que eu sempre vou fazer isso. Lado direito é para coisas que a gente vai alterar, editar, interagir. Então, lado direito, que aí a gente tem a janelinha aqui das ferramentas e propriedades. A gente vai usar muito essa janelinha aqui. Em cima, na parte de cima, a gente tem a aba módulos, onde vai estar toda a nossa biblioteca pré-modulada, como a gente falou, né? Vai estar os nossos módulos, os objetos de decoração, então tudo a gente vai estar usando aqui nos módulos. E aqui embaixo a gente ainda tem mais alguns botõezinhos importantes, mas depois a gente vai dar um destaque legal para essa abinha aqui que chama materiais, onde a gente vai estar lidando com as texturas, as cores que vão compor o nosso projeto. Então, o que é muito bacana? A gente tem
módulos em cima, materiais embaixo, ferramentas, né, e as propriedades, né, do nosso projeto. Aqui do lado a gente ainda tem uma série de listinhas, a gente usa pouco, tá? Porque realmente é muito botão, muita função, mas depois a gente vai falar bastante aqui sobre essa última, que é a fila do render. Coisas que são bacanas, tá? Que aí algumas pessoas às vezes se perdem no começo. Sempre quando eu passo o mouse, só de eu passar o mouse, essa janelinha já abre, certo? E eu tenho aqui no cantinho, ó, e só de eu tirar o mouse ela some. Então, porque ela está configurada dessa forma. Mas eu tenho aqui no cantinho, vocês devem estar vendo, ó, ele chama Auto Hide, que é tipo um pin, aquele pin que a gente usa para prender um post-it na parede. Se eu deixar isso aqui clicado, né, ativado, o que acontece? Ó, a minha janelinha ela não vai ocultar. Então, às vezes o pessoal, ai, tá me atrapalhando, aí sem querer vai lá e aperta o X. Só que se eu apertar o X, essa janela vai sumir, né, literalmente. E aí eu não vou estar achando ela. Então você tem que voltar lá em exibir, né? Exibir, janelas, e aí você tem aqui, ó, módulos. Agora, uma outra coisa muito importante, tá? E aí eu vou pedir para vocês fazerem isso agora. Aqui em cima, a gente, das primeiras ferramentas que a gente tem, a primeira que a gente tem é esse disquete aqui, ó. Então tá vendo esse disquete? Que ele é símbolo universal desde os anos 90, né? De salvar uma informação. Então eu vou pedir para vocês clicarem aí em salvar. E agora vocês vão voltar aqui, ó. Aqui embaixo a gente tem o botãozinho Connect. A gente vai voltar aqui pro botão Connect. Por que isso, Sara? Para vocês verem agora o projeto de vocês aparecendo aí na área de trabalho. Tá aparecendo agora, não tá? Agora olha que interessante, ó. Tá vendo que ele tá talvez já tenha atualizado de vocês, mas é uma nuvenzinha azul com uma setinha para cima? Ou talvez ela já tenha ficado verde, né? Mas no meu caso aqui, ó, tá vendo? Ela ficou verde agora. O que é legal isso? O que aconteceu? Então, o Promob hoje ele funciona nesse formato Connect, ou seja, sem online. Então, ele opera com base no seu computador, mas parte do funcionamento dele está em nuvem. Isso é importante porque tudo que a gente faz, conforme a gente salva, na verdade, a gente está enviando esses arquivos para a nuvem. Então, sempre quando a gente cria um projeto novo, ele está só no nosso computador. A partir do momento que eu clico a primeira vez lá em salvar, ele faz esse processinho da nuvem com a setinha para cima, ou seja, ele está integrando na nuvem. Se vocês fecharem o Promob agora, colocar o usuário e senha de vocês em outro computador, o que vai acontecer é que vai aparecer esses projetos. Ou seja, agora como ele está integrado na nuvem, ele está vinculado ao usuário de vocês, e aí vocês vão estar podendo utilizar esses projetos. Meu, precisei trocar de máquina, né? Óbvio que ele tem uma limitação de troca de máquinas, principalmente nos promobs de fábrica, tá? Então, eles criaram algumas limitações para proteção contra a pirataria, enfim. Então, não é tão, não dá para transitar tão facilmente. Mas vocês têm agora esse projeto vinculado ao usuário de vocês, o que significa que ele está salvo numa nuvem e vocês não têm o risco de perder esse projeto porque vocês perderam o computador, enfim, porque algo aconteceu. Então, agora que vocês têm o projeto de vocês aí, pode dar um clique nele para vocês verem essas 3 janelinhas preenchidas. Então, a gente tem ali essa faixinha dourada que está indicando qual que é o projeto que está aberto, né? O projeto que vocês estão interagindo. Os dados que vocês cadastraram do projeto de vocês, né? Vai estar aparecendo aqui. Sara, eu posso escrever o nome do meu cliente errado, né? Por exemplo, eu aqui escrevi meu nome com letra minúscula. Você pode estar alterando aqui, salvar, não tem problema, tá? Então, vai estar interagindo aqui. E aqui a gente tem essas informações do projeto que a gente vai estar lidando com elas. Agora, olha que interessante, vou começar a falar um pouquinho sobre esses botões aqui, que às vezes eles dão uma confundida, né? Muitos botões. Né? Eu sei que o Promove no começo ele fala assim, caramba, quanto botão, pelo amor de Deus, eu vou decorar tudo isso? Vai, a gente vai aos poucos. Então, a gente tem o primeiro botãozinho aqui, símbolo universal de abrir, né? É uma pastinha, literalmente uma pastinha abrindo, então ele chama abrir. Aí a gente tem essa opção aqui, ó, duplicar projeto, que é bem legal. Eu vou pular essa daqui da setinha para ir para essa quarta, que é criar nova opção. Qual que é a diferença dessas duas e por que ele é bem importante? Imagina que você está vendendo uma cozinha, essa cozinha que você está vendendo é da dona Joana, que mora no andar 12. Então você tem lá a cozinha, o apartamento
1.205, vamos supor, né? E aí você vendeu a cozinha para Dona Joana amou, encontrou com a vizinha no elevador, e aí a vizinha de baixo, exatamente da mesma planta, a vizinha de baixo, vai querer um projeto de uma cozinha também, porque ela gostou da Dona Joana. Então você vai fazer o projeto agora por 1.105, né? Ou seja, é a mesma planta, a mesma posição, você consegue aproveitar esse projeto. Então, quando a gente fala de duplicar o projeto, a gente está criando um sentido de eu vou criar uma cópia, porém para outro cliente. Então, se eu clicar aqui na minha cozinha, né, e clicar em duplicar, ó, o que ele está perguntando, ó, dados do cliente. Porque eu posso pegar esse mesmo projeto, ele vai copiar o projeto, mas agora com a função de direcionar para outro cliente. Ou seja, se eu tivesse duas cozinhas aqui, eu vou até fazer isso, ó. Vou colocar aqui a cozinha, porque eu devo ter um monte de cozinha aqui, ó. Então, tá vendo aqui, ó? Eu tenho a cozinha, mas eu tenho a cozinha da Sulema, eu tenho a cozinha da Dona Maria, eu tenho a cozinha do Caio. São cozinhas, mas é a cozinha desse cliente. Ou seja, ele não mistura os projetos. Então, quando a gente usa a função copiar, ele copia o interno, mas ele dá para novo cliente. Se vocês separarem na minha tela, tá vendo que esse botãozinho azul, ele é o mesmo que esse daqui, ó? Justamente porque ele é essa questão de criar uma opção. Que aí qual que é o cenário? Estou vendendo para a Dona Joana, ela não sabe se quer a cozinha amarela ou se quer a cozinha vermelha. Ou seja, se ela vai querer a cozinha um pouco mais barata, uma cozinha com ou sem ilha, ou seja, são opções que ela está orçando. Então, esse botão de criar uma nova opção, que ele é um botão novo, viu? Bastante gente se confunde com ele ainda. É justamente porque ele, ó. Então, ele não tá me perguntando de que cliente é, porque ele já entendeu que esse é um projeto por exemplo, aqui eu estou usando que é uma outra aluna, né? A Sulema. Então, a gente tá criando uma opção do projeto cozinha, né? Porque eu dei o nome de cozinha. Então, estou criando uma opção, por exemplo, cozinha com ilha, cozinha sem ilha. Deixa eu tentar achar um aqui. Por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, cozinha, e aí eu vou criar a opção cozinha com ilha. A outra opção é sem ilha. Aí ele tá me perguntando, né? Você vai copiar da opção padrão, né? Porque por enquanto só tem a padrão. E aí, quando eu venho nesse botãozinho aqui, ó, que é justamente o botão que diz respeito a ele, né? Então, o mesmo botãozinho aqui de mais, que é criar nova opção, eu tenho aqui opções do projeto. Então, eu tenho aqui, ó, a padrão e a cozinha com ilha. Aqui que está escrito padrão, ó. O que isso significa? Que quando eu abrir o projeto, vai abrir a opção padrão. Agora, quando eu venho aqui no tiquezinho, né? Aí eu ativo a opção cozinha com ilha, mudou. Tá vendo? Então, se eu vir aqui e clicar em abrir, eu vou abrir a opção cozinha com ilha. Mas a opção padrão está preservada, guardadinha aqui, sem problema nenhum, né? Então, se eu venho aqui e mudo para a opção padrão, voltou aqui para padrão, tá vendo? Então, sempre quando a gente precisar fazer alguma opção, algum teste, estou pesquisando alguma coisa, vocês podem estar colocando. Ah, eu quero testar, como o Diego falou, né? Vou fazer uma sala, cada uma vai ter um design diferente, né? Principalmente coisas que impactem o orçamento. Vocês podem estar trabalhando com essas opções. Aqui o lapisinho, né? Caso vocês queiram mudar o nome, né? Não tem problema. Mas essa opção aqui vocês sempre vão ter isso aqui é padrão de todos os promobs, tá, gente? Por isso que eu tô dando essa ênfase. Então, independente do promob que vocês vão trabalhar depois, vocês vão ter essas opções. Então, aqui vocês podem abrir direto, mas vocês sabem que aqui eu crio variações para o meu cliente, tá? Botãozinho de excluir, eu sei que parece besteira, mas ele é novo, tá? Eu acho que ele não deve ter 2 meses. Antes não podia excluir projeto, Sara? Não, não podia. Você criava e ele ficava aqui te incomodando. Tem um jeito de ocultar, mas agora a gente tem essa opção de excluir, tá? Que inclusive, vou até só falar sobre eles. Sem querer, cliquei em excluir, né? Apertei ali. Eles ficam aqui numa espécie de spam. Se eu não me engano, eles ficam aqui por 30 dias. Então, caso sem querer eu cliquei em excluir e tal, queiro recuperar, você consegue recuperar, tá? Então, ele fica uma cópia desse projeto aqui, que é justamente a lixeirinha aqui de cima, tá?
Então, sem querer, você clicou, é só você procurar na lixeirinha de novo, você consegue estar retomando o projeto.